Olá, turma de LP2. Bem, então, continuando aqui o projeto da última aula, né? Só para a gente lembrar, nós fizemos a conexão com o banco de dados, desconectamos do banco de dados, né? Tem uma função para conectar e desconectar. E aí, só para mostrar, né? Só para vocês darem uma olhada lá no MongoDB, eu criei uma funçãozinha para criar um contato lá. E só para mostrar, né? E também para a gente testar se ele estava gravando lá no banco, certo? Bem, então chegou a hora de organizar aqui a brincadeira. Primeira coisa que eu vou fazer é lá no dbjs e apagar essa função criar contato. Beleza, apaguei. E agora eu vou vir aqui na pasta src e vou criar uma nova pasta. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui na src vou criar uma nova pasta, que vai ser a nossa pasta de modelos, tá? Então, models. Bem, aqui eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de contato.js. Perfeito? Bem, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o Mongoose para criar um modelo, tá? Um modelo de dados. Perfeito? Do mesmo jeito que a gente mais ou menos do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui no dbjs, só que a gente vai fazer de forma mais organizada. Então, primeiramente, eu vou importar o Mongoose. Opa! Legal. E agora eu vou criar aqui a constante do esquema, né? Assim como eu fiz lá na aula passada. Então, new mongoose.schema. Abre e fecha chaves. E aí é o seguinte, eu vou criar aqui alguns campos de dados e vou aplicar também as constraints desses campos, tá? Vamos começar pelo nome. Então, lá na aula passada eu tinha colocado esse campo nome feito assim. Então isso significa o quê? Que eu tenho um campo nome que é do tipo string. Só que eu quero que esse campo ele seja obrigatório também, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o string, vou abrir chaves e aqui eu vou colocar type, string. Com isso eu estou falando que o tipo de dados para nome é string, tá? E eu vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui a seguinte propriedade, required true. Esse required true, ele denota que este campo ele é obrigatório, ou seja, ele tem que ser preenchido. Então eu coloquei uma constraint aqui a mais nesse campo, tá? Bem, vou criar aqui mais um. Telefone. Também vai ser do tipo string. Required true, tá? Então pelo menos o telefone tem que ser obrigatório. E agora eu vou colocar mais dois campos que não serão obrigatórios, tá? Então, primeiramente, eu vou ter aqui o e-mail. Então, como ele não vai ser obrigatório, eu poderia até fazer assim, type string required false. Tá certo isso? Tá certo. Porém, quando você não informa, né, você não seta essa constraint required, o Mongoose já assume que ele é falso. Então, eu posso simplificar isso aqui e só colocar string, assim como a gente fez lá na aula passada. E aí eu vou colocar aqui a data nascimento, que vai ser do tipo date, tá? O Mongoose ele tem no Mongoose você pode utilizar alguns campos de dados, tá? String, date, number para numérico. Vale a pena dar uma olhada lá na documentação do Mongoose, mas durante a disciplina a gente vai acabar criando outros modelos que podem vir a utilizar outros tipos de dados, beleza? Bem, então aqui eu criei o esquema, eu tenho 4 campos, né, 4 colunas, e agora eu vou criar aqui o nosso model, né, contato. Vou usar aqui o mongoose.model, a gente fez isso na aula passada, né? Então, primeiramente, eu passo o nome do modelo. Aqui é o seguinte, vamos falar sobre o nome do modelo. O nome do modelo ele é mapeado para o nome da coleção, tá? Então, qual que é a convenção aqui? Você vai dar um nome para o seu modelo no singular com a primeira letra maiúscula, tá? O Mongoose vai converter isso lá no banco de dados para uma coleção que vai ter o mesmo nome, quase o mesmo nome, com a diferença que a primeira letra vai ser minúscula e ele vai jogar para o plural, só que para o plural em inglês, tá? Então, contato, vai virar lá contatos e eu vou passar aqui o esquema, tá? E aí para fechar eu vou exportar esse cara aqui. Então vai ser o meu export default, eu vou exportar esse modelo lá para utilizar, tá?
O que acontece? Esse modelo de dados aqui do Mongoose, que a gente acabou de criar, ele trabalha com um conceito bem parecido com o Active Record, né, que é um padrão de design de software, que diz o seguinte, que esse próprio modelo ele sabe salvar contatos na sua coleção, né? Lembrando que o modelo ele é um mapeamento de uma coleção lá do MongoDB aqui para o nosso programa, para a nossa aplicação Node. Ele sabe salvar, ele sabe remover, ele sabe consultar, então ele sabe fazer as operações dentro dessa coleção, tá? Então com ele a gente consegue fazer tudo. Então estou exportando ele aqui. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na pasta CRC, vou criar uma nova pasta e vou criar a pasta de controladores, a controllers. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de contato controller, tá? .js. Beleza? Esse cara vai precisar importar o nosso modelo que a gente acabou de criar. Então import contato from. Eu estou na pasta controllers, tenho que sair da pasta controllers para acessar a pasta models e pegar o script contato. Então ponto barra models models barra contato. Legal? Agora eu vou criar aqui uma constante, um controlador, e ele vai ser um objeto JavaScript. Vou deixar ele assim por hora. E antes que eu me esqueça, eu vou exportar ele. Vai ser a única coisa que eu vou exportar. Então export default controller. Então esse controlador aqui dentro desse objeto JavaScript eu vou implementar o meu controlador, tá? Então esse cara ele vai fazer algumas operações no banco de dados. Para ter umas lógicas, uma sequência lógica, eu vou criar primeiramente uma função para eu poder acrescentar, adicionar, né, um novo contato. Então aqui eu vou criar uma função chamada salvar. Ok? Então ela salva um novo contato. Ok? Bem, para salvar o contato, eu vou receber aqui os dados, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou receber os dados, vou colocar aqui o nome. Telefone, data, nascimento, e o e-mail, né? A ordem aqui tanto faz, mas só para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui o e-mail antes. Perfeito? Então nome, e-mail, nome, telefone, e-mail, data de nascimento e vamos lá. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar aquele model para gravar um novo contato. Tá? A gente fez isso lá na aula passada, vocês viram mais ou menos como é que faz, né? Então eu vou implementar ele aqui, tá? E eu vou pegar aqui o meu modelo de contato e create um novo contato, tá? Só que é o seguinte, eu tenho que encapsular esses caras aqui. Então aqui eu tenho duas opções de design. Eu tenho que pegar esses 4 parâmetros, né? Esses 4 parâmetros aqui e criar um objeto JavaScript, né, que para salvar aqui. É importante salientar o seguinte, o nome desses parâmetros tem que bater com os nomes das propriedades que eu coloquei aqui, tá? Então aqui a gente tem duas opções de design. Eu posso vir aqui e criar um novo objeto, né? Vou colocar aqui const contato e aqui eu vou colocar o nome, telefone, e-mail, data nascimento. Perfeito? E aqui eu colocaria, quando eu salvo ele quebra aqui, tá? Tava assim, na hora que eu salvar ele dá uma quebrada, mas tanto faz deixar na mesma linha ou não. E aqui eu salvo o contato. Legal? Bem, essa é uma opção. A outra opção é já receber, assumir que eu já estou recebendo esse objeto montado, tá? Bem, muitos desenvolvedores vão dizer o seguinte, ó, é mais elegante você já receber o objeto montado. Já tem outros que vão implementar desse jeito. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou assumir que eu já estou recebendo esse objeto bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse código aqui e aí eu vou assumir que eu já estou recebendo aqui, ó, o contato bonitinho, tá? No caso agora, então, lá na index eu vou ter que criar esse objeto, perfeito? Bem, eu poderia parar por aqui, só que lembra, né, que a gente teve um problema de sincronismo lá na aula passada. E eu mostrei lá, expliquei um pouco sobre isso. Então aqui, para evitar aquele problema, eu vou colocar esse cara como assíncrono. E aqui ele vai dar um await
tá? Nesse camarada. Eu posso implementar ele desta forma e tem uma outra forma também que eu posso mostrar mais para frente, tá? Aqui eu estou basicamente trabalhando com a falta de sincronismo e tem uma outra forma que eu trabalho de uma forma um pouco mais aprofundada com essa promise, né? Que o Create me responde. Então lembra lá da promise, né? Se der certo, ele vai me falar, ó, deu, consegui gravar, mas e se não der certo? Então tem uma forma um pouco mais elegante de trabalhar aqui. Eu vou fazer dessa forma mais simples por hora, tá? Beleza? Então ele vai criar lá o contato e vamos agora lá para o index.js, tá? Então aqui é o seguinte, eu crio a conexão, né? Aqui eu tinha feito já a funçãozinha, cria a conexão e agora ao invés de fazer isso aqui, eu vou importar o meu controlador. Então import contato controller from ponto barra controllers barra contato control, tá? Aqui pode até trocar o nome, colocar um nome mais simples, né? Como esse cara não é uma classe, eu não tenho como instanciar ele, né? Então aqui eu posso até abreviar esse nome um pouco, chamar de contato CTRL. Dar um nome mais parecido com o nome de variável, né? Do que com o nome de classe. Bem, vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar agora esse cara para isso aqui. Só que antes, como eu falei, eu tenho que criar um objeto, né, JavaScript, tá? Então aqui a gente vai testar esse método salvar. Então aqui eu vou criar um objeto let contato. Dá até para criar como const, né? Lembra lá da boa prática, né? Se você vai criar a sua variável, o seu objeto, depois da criação você não vai alterar ele, cria como const. Se depois da criação, da declaração, você vai alterar ele, cria com let, né? Então como const, e aqui eu vou passar nome. Eu vou colocar aqui o professor Leandro Magalhães. E aí é o seguinte, eu tenho dois campos que são obrigatórios, né, e dois que não são, perfeito? Eu vou colocar primeiramente aqui os dois obrigatórios, só para a gente testar aí se ele está salvando. Vou colocar aqui um telefone qualquer. Beleza? E aqui eu vou salvar lá o contato. Legal. Enquanto isso, eu vou abrir aqui já o meu terminal de linha de comando. Só para conferir lá, né? Então aqui eu já vou mandar ele usar o banco e beleza. Por enquanto, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. DB contatos. Find. Eu tenho lá a Valdinéia da última aula, né? Eu tenho um contato lá. Bem, vamos tentar executar esse cara, ver se está tudo certo. Vou limpar aqui. Vou executar aqui o npm run dev. Bem, vamos dar uma olhada agora. Então aqui eu vou de contatos find e tá lá o Leandro Magalhães, telefone e tudo mais. Beleza? Agora eu vou criar outro, só que passando todos os dados. Então eu vou colocar agora o professor Rafael Schmid, o telefone dele só para variar, né? Nem precisa, é só para estamos testando, que é o nosso playground, né? Nosso laboratório. E vou passar os outros dados aqui, né? Então aqui eu tenho e-mail e data de nascimento. Então vou passar aqui um e-mail, rafael@email.com, e a data de nascimento, eu vou falar que ele nasceu hoje. Ok. Só para passar uma data, né? Para a gente ver lá se essa data vai ser inserida. Beleza? Mais para frente eu posso mostrar para vocês como a gente setar datas, né? Uma data específica. Então aqui é mais para a gente conseguir testar lá. Então vou rodar aqui. Ok? Vamos dar uma olhada. Então tá lá, ó, Rafael, telefone, o e-mail e uma data de nascimento. Aqui ele converte para o ISODate, né? Então aqui ele tem a data completa, né? A string completa da data. Essa string completa de data tem todos os dados de data. Então dia, mês, ano, horário, time zone, enfim. Beleza. Então assim, a função de salvar está funcionando.
vamos agora, seguindo, né, a nossa sequência aqui, uma vez que eu já tenho um contato lá, vamos ver como selecionar, como eu consigo consultar esses contatos. Vou recuperar todos os contatos, tá? Eu vou, nessa aula, apenas fazer o salvar e o recuperar, e aí na próxima aula eu vou mostrar como a gente consegue atualizar e como que a gente consegue também remover, tá, um documento lá do banco. Então aqui eu vou colocar uma vírgula, vou deixar um espacinho e vou criar aqui uma função recuperar todos. Bem, ele não precisa receber nada. Esse cara também vai ser async. Aqui, ó, até para simplificar, como a gente tem uma única linha de código, lembra lá, né? Você tem uma arrow function que só tem uma linha de código, dá para deixar tudo numa linha só, né? Deixa bem enxuto. Eu particularmente eu gosto de código mais enxuto, né? Mas se você quiser colocar as chaves, tal, se para você entende melhor desse jeito, tudo bem também. Então aqui eu vou colocar await, contato, e para recuperar tudo a gente tem uma função find. Essa função find, na verdade, ela serve tanto para você recuperar tudo, quanto para você colocar também filtros. Então imagina que essa função find é o select lá, né, do banco de dados relacional, como eu falei na aula passada. Então nesse find você consegue passar também filtros, pode fazer a projeção, né? O que é projeção? Ó, eu não quero que traga todos os campos, eu quero que traga só esses daqui, né? Você pode fazer ordenação, entre outras coisas. Agora, quando você usa o find sem nada, sem passar nenhum parâmetro, né? Ele vai trazer tudo que tem lá, perfeito? Então coloquei aqui o recuperar todos e agora eu vou alterar lá a minha index. Eu não quero mais salvar, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar essa função, vou chamar essa função aqui de recuperar contatos. Aqui eu vou invocar ela, né? Recuperar contatos. Aqui eu tenho a conexão e a desconexão normal, tá? Então aqui eu troquei o nome da função para recuperar contatos só para ficar mais semântico, né? E aí eu estou invocando ela. E agora é o seguinte, conectei, desconectei. Nesse meio tempo, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar os contatos e vou listar eles, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante chamada contatos, em plural, e aí eu vou utilizar o meu contato controller, recuperar todos. Beleza. Então aqui também, né, um await, para esperar, né, ele executar, como eu expliquei lá na aula passada. E aqui, ó, quando ele sair dessa linha, quer dizer que ele me trouxe o que tem lá no banco. Então eu vou exibir tudo, vou utilizar lá um for each, né? Contatos.forEach. Então, para cada contato que ele me retornar, eu vou exibir ele aqui num console.log. Beleza, vamos ver então se ele vai trazer. Então, tá aqui meu código, vou executar ele aqui. npm run dev. E tá lá, ó. Ele me trouxe aqui a Valdineia, Leandro Magalhães e Rafael Schmid. Perfeito? E se eu quiser fazer uma consulta com um filtro, né? Como que eu faço? Então vou criar aqui uma nova função chamada recuperar por nome. Também assíncrona, só que ela vai receber aqui o nome, né? Vou colocar aqui no await, contato, deixa eu esconder esse cara aqui um pouquinho, contato.find, só que aqui eu vou passar um filtro, né? Então vou colocar aqui, ó, nome, tá? Quando eu salvo ele quebra a linha, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, ó, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, tá? Onde o nome bata com esse nome aqui, tá? Que eu estou recebendo. Então entenda que esse nome aqui é o campo, né? Que eu criei aqui no esquema do meu modelo de dados. Já esse nome aqui é esse cara que eu estou procurando. Para evitar confusão, eu vou colocar assim, nome consulta. E aqui eu vou receber o nome consulta, tá? Perfeito? Assim evita confusão. Quando eu salvar aqui, ele vai quebrar a linha, ó, mas dá na mesma, tá?
assim ou assim, tanto faz. Aqui qual que é a ideia? Ele vai me trazer só os contatos cujos nomes batam, sejam exatamente iguais a esse daqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a Valdinéia, tá sem a Valdinéia, sem acento, tá? Vamos ver se a gente consegue recuperar ela. Então eu vou lá e aqui vou trocar esse código aqui, tá? Tirar aqui. Eu não vou trocar o nome da função só para deixar um pouco mais ágil, poderia também para deixar mais semântico, vou deixar assim só para ficar, para a gente ganhar tempo. Eu vou criar agora uma constante contato no singular, contato controller, recuperar por nome, e aí eu vou passar aqui ó, o nome da Valdinéia. Do jeito que eu implementei aqui, para ele trazer alguma coisa, o nome tem que ser exato, ou seja, onde é maiúsculo tem que ser igual, onde é minúsculo tem que ser igual, todos os caracteres têm que ser exatamente igual, né? Vamos ver se ele vai trazer esse cara pra gente. Então tá aqui, né? Invoquei o recuperar por nome e vou exibir aqui, vamos ver se vai funcionar. Então vou limpar aqui, npm run dev. Deixa eu ver aqui, deu um problema. Topologies. Ah, tá. Aqui, ó, qual que foi o problema, né? Ele falou, ó, tá fechado. Ele falou isso na aula anterior. O que o professor esqueceu? Do await, né? Então, aguarde. Ele vai lá consultar, né? Espera aí. Beleza? Perdão pela falha. Eu mesmo falei sobre isso lá na aula passada. Vou executar de novo. E tá lá, ó. Trouxe a Valdinéia, né? Então aqui, ó, por que ele trouxe a Valdinéia? Porque o nome é exatamente igual ao nome que eu trouxe aqui, tá? Esse find, ele traz, ó, como vocês podem ver, ele traz na verdade um vetor, tá? Ó. Ele traz um array. Ele não traz só um elemento, ele traz todo mundo que o nome bate. Então aqui, o correto seria, inclusive, eu deixar, ó, do jeito que estava aqui, assim, né? Só vou trocar aqui, recuperar por nome e passar. Por quê? Porque ele me retorna um vetor, ele retorna um array. Então a forma correta aqui é eu ter em mente que ele vai me retornar um array. Então não dá para trabalhar isso como se fosse um objeto simples, né? Ele é um vetor. Obviamente, com esse for each, ele vai acabar exibindo só a Valdinéia, porque é o único que ele me traz, né? Então vou executar aqui de novo. E tá lá, ó. Então ele me trouxe só um cara, que é a Valdinéia, tá? Bem, e se eu quiser trazer, né, o contato pelo nome, cujo nome contenha alguma string? Por exemplo, lá no banco eu tenho Rafael, só que está o nome completo, Rafael Schmid. E se eu quiser trazer do banco todo mundo que se chame Rafael, ou seja, que o primeiro nome seja Rafael, ou que contenha em parte do nome, né, Rafael. Então às vezes Rafael é o segundo nome, Bruno ou Rafael, né? Então qualquer um que tenha Rafael no nome. Então como que eu vou fazer aqui? Então aqui eu vou deixar essa construção um pouco mais elaborada, tá? Então qual que é a ideia? Para fazer isso eu tenho que usar uma expressão regular, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, eu vou tirar esse nome daqui e vou colocar aqui chaves, tá? E aí eu vou utilizar uma expressão regular, né, aqui no Mongoose. Então expressão regular é um assunto bem complexo, né? Só para vocês terem uma ideia, vou pegar aqui um camaradinho, ó. Isso aqui é um livro sobre expressões regulares. Ele tem, deixa eu ver, quase 600 páginas, né, sobre expressões regulares. Então expressão regular dá uma disciplina, aí dá para fazer uma disciplina ou várias, né, sobre o assunto. Mas as expressões regulares permitem que a gente possa fazer processamento de strings de uma forma bem complexa, bem elaborada, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aspas e vou utilizar aqui um coringa, né, um wildcard aqui do Mongoose chamado regex. Regex de regular expression, né? Dois pontos, nome, consulta. Por quê? Porque quando a gente aplica esse filtro, né, o nosso filtro aqui, que é a nossa consulta, com o regex, na expressão regular, quem tiver a curiosidade de dar uma estudada um pouquinho sobre o assunto, na expressão regular, quando você passa lá uma determinada string, ele vai tentar bater com todos os resultados que contenham aquela string, tá? Vamos ver se vai dar certo? Então aqui eu vou trocar por Rafael
Deixa eu limpar aqui. Vou executar. E ele me trouxe ali, ó, Rafael Schmid, tá? Então ele vai me trazer todo mundo que contenha Rafael Schmid no nome, tá? Só que esse Rafael tem que ser exatamente assim. Então aqui meu Rafael tá com R maiúsculo, tá? E o resto tá minúsculo. Se eu tiver um camarada lá no banco que tenha Rafael tudo maiúsculo, ele não vai trazer. E se eu quiser passar aqui Rafael com R minúsculo, né? Eu vou executar de novo aqui. E aí, ó, ele não me trouxe nada. Por quê? Porque o Rafael que eu tenho lá é com R maiúsculo. Mas, às vezes, a gente precisa implementar uma consulta desse jeito. E falar, não interessa se está maiúsculo, se está minúsculo. Eu quero que você me traga todo mundo que contenha essa string, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar esse camarada aqui pelo seguinte. Eu vou colocar, na verdade, nem trocar. Eu só vou adicionar um camaradinho aqui. Eu vou colocar uma vírgula. E aí eu vou abrir aqui aspas de novo e vou colocar cifrão options. E aqui eu vou passar esse i. O que é esse i? Esse i vem de ignorar casos, tá? O que são os casos? Lembra do lowercase e do uppercase, né? Maiúsculo, minúsculo? É isso, então ignorar maiúsculo ou minúsculo, tá? Vamos ver se agora vai. Opa! Vou limpar aqui de novo e executar. Tá lá, ó, ele trouxe. Viu que bacana? Então ele me trouxe todo mundo que contenha isso aqui. Agora, por exemplo, Rafael, Valdineia, Leandro, todos esses nomes têm a letra A ou a letra E. Então se eu colocar aqui, por exemplo, A, ele vai me trazer todo mundo que tenha a letra A no nome, né? Então eu vou rodar aqui. E ele me trouxe, ó, tá vendo? Valdineia, Leandro e Rafael, olha só. Então ele me trouxe todo mundo que tem, né, a letra A no nome. Ok? Bem, então na aula de hoje a gente viu, né, como fazer algumas operações no Mongoose, só que a gente fez da forma correta, né, bem organizada. Ou seja, a gente criou aqui o modelo, né, separadamente, o controlador, perfeito, e o nosso DBJS ficou apenas com a responsabilidade de conectar e desconectar do banco, ok? Na próxima aula, eu vou mostrar como a gente pode remover ou atualizar um registro. Lembrando, tá, antes que eu termine aqui, que da mesma forma que eu fiz esse recuperar por nome, eu posso também fazer um recuperar por filtros. E aí eu posso passar mais, além do nome, os outros campos também. Basta eu colocar a vírgula aqui e adicionando os outros filtros, tá? Beleza? Então vou fechar por aqui e até a próxima aula. Até mais!